Bora lá para o nosso último exercício de lógica e exercitar um pouco do nosso pensamento lógico. Aqui a gente tem um enunciado bem breve que diz o seguinte: nenhum cientista é músico. Toda vez que a gente tiver problemas com esse tipo de afirmação, eu gosto muito de trazer o desenho de conjuntos, porque com o desenho de conjuntos a gente consegue ter uma visualização desses grupos. Aqui a gente tem dois grupos, o grupo de cientistas e o grupo de músicos. Então, quando eu falo assim, ó, esse daqui é o meu grupo de cientistas. Então, ó, cientistas. Meu conjunto de cientistas. E eu tenho o meu segundo grupo ali, que é o grupo de músicos. Então, grupo de músicos. Dessa forma, a gente consegue ter uma noção de onde que esses conjuntos se encontram ou não. A afirmação do enunciado diz o seguinte: nenhum cientista é músico. Então, a gente não pode afirmar que a gente tem isso daqui, esse encontro desses dois conjuntos, porque eu não posso ter dentro dos cientistas nenhum músico, então ele vai ficar aqui separado, e muito menos o contrário, trazer cientistas para dentro de músicos e músicos para dentro de cientistas, porque dessa forma a gente teria ali quebrando a regra, dizendo que nenhum cientista é músico. Então, com base nessa afirmação, a gente vai tentar encontrar aqui agora qual é a nossa afirmação mais adequada, tá? Então, esses grupos aqui, eles estão separados, beleza. Com base nessa afirmação, entendendo que eles não podem ter nenhum ponto de interseção, nenhum ponto em que eles se unem, porque nenhum cientista é músico, então não tem nenhuma correlação entre esses dois conjuntos, a gente pode encontrar aqui a afirmação que mais se adequa. Aqui está dizendo o seguinte, letra A, alguns músicos não são cientistas. Alguns músicos não são cientistas. Então, alguns músicos que temos aqui dentro não são cientistas. De fato, alguns músicos não são cientistas, já que esses grupos estão separados. Letra B. Alguns cientistas são músicos. Isso já entra em contradição com o enunciado que diz que nenhum cientista é músico. Aqui já está dizendo que alguns cientistas são músicos. Então, ela está completamente contraditória com o enunciado. Então, a gente já arrisca ela aqui fora porque ela está incorreta. E a última afirmação diz o seguinte: todos os músicos são cientistas. Todos os músicos são cientistas? Se todos os nossos músicos são cientistas, a gente vai ter algum cientista que é músico. E entra em contradição com o nosso enunciado, dizendo que nenhum cientista é músico. Por isso que os nossos conjuntos aqui estão separados. Então, a última aqui também não está correta. E a nossa primeira, alguns músicos não são cientistas, reitera o que a gente disse aqui: se nenhum cientista é músico, nenhum músico também é cientista. Então, alguns ou todos os músicos não serem cientistas faria mais sentido do que as outras afirmações. Então, a gente pode dizer que a letra A está correta nesse caso.